Eu venho também para ser abençoado pelo evento. Eu estou aqui desde as 4. Toda hora eu vou lá e passo um pouco de perfume para ver se melhora e tal. O pessoal fica cumprimentando a gente, abraçando e tal. Pastor, pessoal do Riachão, sala 57. Tá bom, não precisa bater palma não. Para. Isso aqui não é stand-up gospel não. Te quieta, ô possuído. Bora na palavra. Abra a Bíblia, eu falei para você abrir a Bíblia. Quem tem Bíblia em papel, assim. Pegou assim? Está no 3 aí de Gênesis? Pronto. Do dedinho para trás, do 3 para trás, é a graça criadora. Tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe por que Deus criou você? Não? Não, para a glória eterna, não. Estou falando sério. Por que Deus criou a raça humana, o ser humano? Para amar. Para amar o quê? Amar. Daqui a pouco está dizendo para criar. Vocês não sabiam disso, não? Isso aqui, gente, por favor, não é palestra motivacional de autoajuda. Isso aqui é ajuda do alto, tá bom? A palavra é de Deus. Deus criou a raça humana, o ser humano, simplesmente com um propósito claro. O ser humano ocupar o lugar dos anjos que caíram na rebelião no céu. Então, para começo de conversa, o seu lugar nem é aqui de origem. Diga amém. Você não foi criado para ficar aqui, se acostumar com isso aqui. O nosso DNA primário está ligado com aquele lugar. Isso diz o Espírito de Profecia. Deus criou a raça humana para ocupar o lugar dos anjos que caíram. Nem você sabia que você era tão importante assim, né? Tudo bem que você não tem cara de anjo mesmo, mas esse é o propósito. Então, quando eu seguro aqui e vou daqui para trás, o que eu tenho aqui? Graça o quê? Graça o quê? Criadora. Aí eu vou lá no Apocalipse 21, e aí tem mais uma paginazinha só. O que tem ali? Graça recriadora. Por quê? Porque ali está, exatamente, está tudo sendo refeito. Então esse pacotinho aqui no meio, isso aqui, é o quê? Se do 3 para trás é graça criadora, do 21 para frente é a graça recriadora, aqui no centro, todo o miolo bíblico é graça redentora. Aqui é Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo lidando com você e comigo, amém? Então, quando eu abro no capítulo 3, que é o limite da graça criadora para a graça redentora, onde começa a história da graça redentora, ali tem um aprisionamento, ali é a queda da humanidade, o ser humano, a raça humana está sendo aprisionada no mundo tenebroso do pecado. Só que quando eu abro no capítulo 20 de Apocalipse, que vai agora começar a graça recriadora, ali tem o aprisionamento de Satanás. É onde aqueles que foram recriados, redimidos pela graça, já não estarão mais aqui, diga amém. Já estarão na glória. Se o ser humano é preso no capítulo 3 de Gênesis, Satanás é preso no capítulo 20 de Apocalipse. E durante esse período tudo é feito para que você e eu sejamos libertos para sempre dessa escravidão e ocuparmos o nosso lugar original para sempre, junto com o Pai Celestial, no lugar nosso de origem, para quando e como Ele nos criou, ocupar o nosso lugar no céu. Olhe para o seu irmão do lado e diga: o seu lugar não é aqui. Diga para ele: o seu lugar não é aqui. O seu lugar é o céu. Amém?
Quem crê nisso de verdade, diga amém. Mas eu sei, but I know. Isso é inglês. Mas eu sei que alguns têm dificuldade com isso. Qual é o nosso problema? Deixa eu fazer uma pergunta agora para você. Pessoal do coral, lindo, vocês cantam lindo. Deus precisou da ajuda de alguém para a graça criadora, Gênesis 1 a 3? Sim, precisou da ajuda de alguém? Ajuda de algum ser humano? Precisou? Deus precisou de alguém para a graça recriadora a partir de Apocalipse capítulo 21? Precisou? Não. Só que você quer ajudar Deus na graça redentora. O mesmo Deus que não precisou de ninguém para a graça criadora, o mesmo Deus que não precisou de ninguém para a graça recriadora, é o mesmo Deus que não precisa de ninguém para a graça redentora. Diga amém. Mas temos uma tremenda dificuldade com isso. Porque nós, então, agora, diante da circunstância da vida perdida, nós só conseguimos olhar para o espelho e nos enxergarmos. Então nós tiramos um Deus redentor do centro da salvação e nos colocamos no centro. E olhamos para nós, olhamos para nós, olhamos para nós. Então vem um pastor e pergunta: se Jesus voltasse hoje, estaria salvo ou perdido? Meu Deus! Que filme de terror na cabeça de alguns. Pergunta assombrosa. Coloca todo mundo em pânico. E então, quando essa pessoa faz essa pergunta no púlpito da igreja, o seu coração, os seus pensamentos, eles se voltam para você, e você faz uma autoavaliação e imediatamente conclui: é impossível. Então pavor e medo tomam a sua vida. Porque nós estamos acostumados a olhar para o panorama da salvação a partir de nós, e então mergulhamos no terrorismo do comportamento. Então vamos para o pensamento positivo, somos influenciados pelas correntes pós-modernas, onde o homem volta para o centro da história, onde a razão, o racionalismo, a sabedoria humana importa mais do que qualquer coisa. Então focar no comportamento é a nossa maior especialidade. É o que eu faço ou o que eu não faço, na nossa compreensão, que determina a nossa salvação ou não. Fiz isso hoje, estou perdido. Não fiz isso hoje, estou salvo. Li a Bíblia hoje, estou salvo. Não li a Bíblia hoje, estou perdido. Fiz o culto hoje, estou salvo. Não estudei a lição hoje, estou perdido. Hoje, por exemplo, eu fui para o culto com a minha esposa, e de repente o pregador, ao terminar o sermão, disse: irmãos, foi o culto primeiro, e ele disse assim: irmãos, quando a gente faz a oração que termina o culto, alguns acham o caminho daquela porta e vão embora. Olha, tem escola sabatina, hein? O anjo pode não te acompanhar. Terrorista! Credenciado ao ministério pastoral dessa igreja, tirando o anjo do seu serviço, dando para o anjo folga. Quem é este, meu Deus, que agora dá folga para os anjos? Anjo? Ele está indo. E quando ele falou isso, eu já tinha planejado ir para casa. Confesso aqui em público o meu pecado. Pensei comigo: eu vou, porque eu quero chegar cedo lá em Goiânia hoje, que eu quero assistir Arautos do Rei, ver a igreja linda, construída, então eu quero chegar cedo, quero sair de casa antes das 2. Todavia, eu tenho que ir para casa antes do meio-dia, para almoçar, orar e viajar. Então pensei: hoje eu vou matar a escola sabatina, porque é o culto da família, eu vou só para sentar ali, ficar do lado da esposa. Quando o pastor falou aquilo, eu falei: oh meu Deus. Entrei no meu carro, pensando: meu pai, me ajuda em nome de Jesus. E já fui assim, dando seta, liguei pisca-alerta, fui tomado pelo pavor da ausência angelical. E eu
eu podia entrar à direita logo para ir para casa. Falei, não, vou por aqui hoje. Vai que o capeta está lá. Estou sem o anjo. Fui por aqui. Gastei mais gasolina, com medo. Porque eu estava matando a escola sabatina. Sou um pastor dessa igreja. Pequei terrivelmente. Vim para cá contaminado. Possuído pelo espírito luciferiano. Sem o anjo, meu irmão, que te sobra, papai. Ah, meus irmãos. Ah, meus amigos. Então, na criação, nós temos o Deus Pai, o Filho. Noutra vigília, se vocês me convidarem, eu vou explicar alguns detalhes ali que eu não consigo explicar agora. Mas a palavra princípio, Bereshit bara Elohim Reshamayim haaretz, não é inglês e nem é o neopentecostalismo. É hebraico. Estou poliglota. Amo. O Bereshit de Gênesis 1 é Jesus Cristo, princípio. Então, quando você ler Gênesis, no princípio criou Deus, você precisa entender que é Deus criando em Jesus Cristo. E a Bíblia diz claramente, o Espírito pairava sobre a face do abismo. Amém? Os três estão criados. Agora, na obra recriadora, na obra redentora, onde os três aparecem? No batismo de Jesus. Que cena linda. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, já que eu sou evangelista. Quantos aqui são batizados? Deixa eu ver as mãos. Eu acho que é melhor mudar a pergunta. Quantos não são batizados ainda? Vou logo, não estou dizendo que só se salva quem é batizado na igreja adventista, mas quantos não são batizados na igreja adventista? Membros regulares na igreja, ou que nunca foi batizado? Deixa eu ver. Deixa eu começar dali, fazendo um petit. Aqui, lá atrás tem uma mão ali, lá também. Esse canhão aí, vai já queimar. Aqui também, eu preciso ver. Agora eu tenho que parar para ver. Aqui, você está sendo dedurada, você, hein? Excelente. Isso, só um pouquinho, depois você liga, peraí. Acho que até piorou. Ali, vocês, um casal, né? Você está tão agarradinho, cara, que se não fosse, meu Deus do céu, ia dar processo bonito aqui, legal, ótimo, lindo. Ali também, uau, vocês lá também, dois ali, a família. Aqui acabou, ok. Aqui agora, aqui, uau, tem uma mão que está ali quase dando cãibra já. Nunca vi alguém tão orgulhoso de não ser batizado. Eu, pastor! Aqui também, você também, cara. Nunca foi batizado. Ok, não é adventista. Ok, entendi. Mais alguém aqui? Muito bem, ótimo. Eu gosto dos dedos duros. Aqui, pastor. Eles fazem assim para mim. Tem uns que fazem pelo pescoço. Eu amo irmãos missionários, dedo duro. Fofoqueiros do Senhor Jesus. Excelente. Em evangelismo pode. Aqui. Ok. Duas mãos levantadas ali, aqui também. Uau. Isso, fofoqueira, amém. Já dentro, irmão. Já está feito. Ótimo. No batismo de Jesus, os três estão de novo ali. Jesus sendo batizado, como modelo para nós. Por isso que eu pedi para levantar as mãos, porque no final eu quero fazer uma oração especial por você. Perdão, pessoal, perdão. Perdão. Puxa vida. Acho que eu vou até ajoelhar aqui agora, igual o cara aqui pedindo na mulher, ainda bem que ela falou assim, Jesus Cristo, meu Deus. Olha, tem que ter muita segurança para fazer o que esse cara fez aqui, muita segurança. Eu tenho um curso, como não levar um fora. Depois você me chama no Instagram, eu vou cobrar isso aí, que tem nada a ver com o pastor. Tá? Me perdoa, pessoal da galeria. Galeria, coisa mais linda, olha. A galeria começou cheia, agora continua cheia de falhas. Cheia de falhas. Ei, lindos! Agora baixa a mão aí, que eu não quero você acenando, não. Quero saber quem não é batizado. Levante aí. Lá, também ali. A luz não deixa eu ver, não, mas os fofoqueiros eu vejo. Com a ajuda do... Isso, olha lá, de plantão. Olha, tem um monte. Tá bom, sabe?
Oh, obrigado, né? Olha o recurso. Agora, Oxe, eu não preciso. Agora, aí, fala isso. E aí, fofoqueiro de azul, muito bem. Aí. Ó, tem gente que nem batiza. Olha, tem gente que já é batizada, tá levantando a mão só para aparecer, o infeliz. Ô, povo, tá bom. Lindos, tá bom. Tá bom. Por que os três? Porque essa obra é exclusiva dos três, ok? A obra da redenção e da criação e a recriação é exclusiva dos três. Nessa obra maravilhosa, Deus Pai é o provedor. Já falei isso em outro lugar, talvez você já ouviu. Falei isso no Riachão. Deus Pai é o provedor, Jesus Cristo é o produtor, o Espírito Santo é o promotor. Um entrega, o outro fabrica a salvação e o outro convence, é o Espírito Santo. Amém? Agora vamos para a Bíblia nos minutos que me faltam, por favor, em Lucas capítulo 15. Vamos ver então essa salvação em faces diferentes na Bíblia, de maneira especial, nas histórias que Jesus contou. E por favor, aqui está a mais linda história contada do Senhor Jesus Cristo para um grupo difícil. Nós chamamos daqueles que têm dificuldades com a graça. Capítulo 15 de Lucas começa dizendo: aproximaram-se dele, de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e eles murmuravam, os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. É um pessoal que tem dificuldade com a graça. Eles não aceitam graça para a vida dos outros. Aquele lá está perdido por causa disso, aquele por causa daquilo, aquele por causa daquilo. Ó, e esse Jesus aí também não tem nada com ele não, porque ele fica comendo com esse pessoal aí. Se é tragédia não aceitar a graça para a vida dos outros, também é uma tragédia não aceitar a graça para a sua vida. Então é só para você entender o contexto de Lucas capítulo 15. Jesus conta as mais lindas histórias de graça para alcançar aqueles que estavam em uma total desgraça. A plena rejeição do seu estado de pecaminosidade e treva. Então ele começa a contar as histórias, e ele conta 3 histórias. Vamos para a Bíblia. Então, verso 3, lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então vamos dar um salto para a história que está no verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, da minha parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu os haveres. Passado muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou um dos seus cidadãos daquela terra, e este o mandou para o campo a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não só digo ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele de longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: traz depressa o melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei-me e matai o bezerro novilho cevado, comamos, regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Diga amém. Verso 8, ou qual é uma mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma, não acende uma candeia, e vai à casa, e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não dá para explicar cada história.
Eu só queria que você entendesse algo muito especial aqui. Aqui é graça em ação. Mas nós somos tão miseráveis que nós colocamos a concentração do olhar, da leitura e da análise na ovelha. Nós colocamos a análise, a leitura, a ênfase na moeda. E nós colocamos a ênfase, a leitura, o coração no filho. Então nos tornamos especialistas em ovelha perdida. Aí desenhamos uma ovelhinha, como é que a professora ensina a ovelhinha, a historinha, como é que a professora conta a historinha para os meninos, tem que ter uma ovelhinha de que jeito? Como é que está a ovelhinha? Normalmente ela está toda agarrada no meio de alguns galhos, sim ou não? Então aprendemos aquela analogia do pastor que quebra a canela da ovelhinha com o cajado, e aí então aparece uma ovelhinha com a canelinha fraturada. É a ovelhinha agarrada no mato, é a ovelhinha fraturada, é a ovelhinha raspada, é a ovelhinha chorando. Lá está as ovelhinhas. Aí vamos para a história da moeda. E nós imaginamos uma moeda, essa moeda, onde é que está essa moeda? Aí vamos para a história do filho. E então aparecem os quadros daquele filho comendo com o porco, ali, olhando para o porco olhando para ele. Vem comer comigo. Não, quero não, agora eu quero. Mas você me deixa eu comer? Não, vem. E aí os porquinhos da história, coisa mais linda, gente, um diálogo com a DR, com os porcos. E aquela maçã podre boiando em cima do coxo assim, sabe daí? Aquela história. Ou então o menino com a roupinha rasgadinha, voltando para casa. E tal. É assim. Por quê? Porque nós estamos acostumados a olhar para nós. Mas não é sobre nós. O que nós fazemos nas histórias. Então, o pastor Bulhon, há um tempo, disse, a ovelha perdida, sabe que está perdida, mas não sabe o caminho de volta. A moeda perdida representa os que estão perdidos e não sabe que estão perdidos. E o filho está perdido e sabe como voltar. Pastor Bulhon não está errado, está fazendo uma aplicação homilética com o foco nos personagens da história, mas em cada história tem um personagem que fica escondido. Olha para mim, por favor, olha o personagem central da história da ovelha. Quem é o personagem central da história da ovelha? Meus amigos, aqui eu sou apaixonado pela força da motivação do pastor. Quem dentre vós, tendo uma ovelha perdida, deixa as 99 e não vai atrás da que se perdeu até meio-dia? É isso? Até amanhecer? É isso? Até chover? Até passar fome? Não, a motivação do pastor é a coisa mais linda e bela nessa história. Uma ovelha perdida, ok, está perdida, não tem problema. Existe um pastor para uma ovelha perdida, e a despeito da condição da ovelha que já é perdida, há um pastor à procura dessa ovelha, e ele vai até encontrar, amém? Essa parábola representa, na visão macro, o planeta Terra, o único planeta dos que Deus criara que se perdera. E essa parábola se representa de maneira micro, eu, você e eu, perdidos nos nossos delitos e pecados. Mas há um pastor Jesus para o planeta. Deus amou o mundo de tal maneira, é salvação para o mundo todo, que deu seu Filho unigênito para que a salvação de um campo macro, ela caminha para um campo individual. Então é o mundo, mas é você. Gente, isso aqui para mim é algo muito especial. Aqui caminha no campo dos relacionamentos. Só tem duas formas de conquistar alguém. A moça, o rapaz, a moça, só tem duas maneiras. Qual é a primeira maneira, pastor? No romantismo. Quer conquistar uma pessoa? Surpreenda ela. Faz algo que ninguém fez. Aí a menina tinha um namorado que toda vez que ela pedia chocolate para ele entregava para ela. Eu de madrugada, com chuva, com sol, com frio, 3 da manhã, 10, meio-dia. Amor, chocolate. Chocolate, o chocolate chegava. Chocolate chegava. De repente ela terminou o namoro com ele e falou para a amiga, olha, terminei com chocolate. Foi.
Menina, tu tá maluca? Como é que você faz um negócio desse? Eu morrendo por um chocolate? Me dá o telefone dele, mas por que você terminou? Ela disse, simples. Eu conheci um cara que me ofereceu chocolate. Me deu chocolate sem eu pedir. O cara só me dava quando eu pedi. Esse aqui me ofereceu, achei o máximo. Eu acho que a menina que namorava era o chocolate também, né? Porque... Mas o cara surpreendeu a menina. Aí você conhece a garota e depois de um tempo, ela pergunta para você, você gostou de me conhecer? Aí você diz, gostei. Tu vai ficar solteiro o resto da tua vida, seu infeliz. Óbvio, isso é óbvio. Ninguém gosta de gente óbvia. Ou pelo menos suporta e tolera. Para ninguém também ficar na solidão. Agora essa menina pergunta assim, você gostou de me conhecer? E você diz assim, será que existe alguém que não goste de conhecer uma pessoa maravilhosa como você? Aí ela fala, coraçãozinho dela faz assim, ó. Bate do lado de fora, o negócio é doido. Doido. Qual é a outra maneira, pastor? A outra maneira é a insistência. Leva um fora. Na outra semana tu leva outro. Entendeu? Aí tu chega e fala assim, e aí, você já pensou na minha proposta? Ela falou, de novo? Sim. É que você me deu um fora semana passada. A vida é como a misericórdia do Senhor, se renova em cada manhã. Tá aí. Se você quiser dar um terceiro, não tem problema, mas fique sabendo de uma coisa. Você é padrão alto demais para me desistir tão cedo. Vai. Com as 3 dessas na tonteia, meu irmão. Vai com tudo. Vai. Não tem quem aguenta um negócio desse. Conheço um pastor que levou 7 foras. No 8º ela falou, eu aceito. Eu aceito por misericórdia de mim, miserável. Porque eu estou entrando em depressão de tanto fora que eu dou em você. Aceitou. Pergunta se ela deixa ele hoje. Qual é a mais linda do mundo? Aqui nós temos um pastor que ama a sua ovelha. A ovelha dá um fora nele. Não tem problema. Ele vai em busca dela até quando? Me ajuda, até quando? Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu posso estar pregando para algum doido aqui que quer se perder. Ei, vai que tem, né? Esse espirituoso aqui. Se eu estou pregando para alguém aqui que planejou se perder, vai sofrer demais. Você vai aprender a sofrer um amor chamado amor perseguidor. Porque ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de você. Eu vou falar de novo, ele não vai desistir de você. Então eu vou para a história do filho. Por favor, tire os olhos do rapaz. Esquece o rapaz. O rapaz da história não tem nada a ver. Pastor, não sou eu? Sim, quem é que disse que é sobre você? É sobre ele, é sobre ele. Coloca aquelas caricaturas para mim lá na tela, lá, que eu estou cansado de ficar passando aí atrás e ficar olhando para mim. Coloca lá a foto lá e tal, que eu estou tentando ler as faces da graça. Vamos lá. Queridos, a ovelha não é o centro da história da ovelha. O centro é Jesus Cristo, diga amém. Se eu tenho Jesus para a história da ovelha, eu tenho Deus o Pai para a história do filho. E deixa eu falar uma coisa para você. Na história do pai com o filho, é o pai quem dá roupa para o filho, é o pai quem vê o filho, é o pai quem corre para o filho, é o pai que abraça o filho, é o pai que beija o filho, é o pai que dá sandália para o filho, é o pai que dá anel para o filho, é o pai que dá roupa para o filho, é o pai que faz a festa para o filho, é o pai que manda tocar a música para o filho, é o pai que tem um bezerro cevado, a comida pronta para a festa. O foco da história é o pai, é o pai, é o pai que salva, amém? É o pai. O que motiva o filho a voltar para a casa do pai? Se estou falando para alguém ex-adventista, essa história, esse título é meio estranho. Alguém apostatado, mais estranho ainda.
Alguém longe de Deus, talvez seria... Todos eles estão certos. Mas se estou falando para alguém distante de Deus, o suficiente para se achar perdido, presta atenção, querido. Esse filho não volta porque está com fome. O discurso dele é falso. Daniel, você pode vir para cá. O discurso dele é falso. Ele não volta por causa da comida, ele não volta por causa da casa, ele não volta por causa da roupa, ele volta por causa de uma coisa: ele volta porque ele conhece o coração amoroso do Pai, amém? Ele está lá tentando comer a comida dos porcos, alguém pisa sua mão e diz: ei, não é para você. Ele olha a cara do patrão assustado, eu estou pensando na história, e de repente ele olha para a fisionomia sisuda do patrão, e em sua mente vem a doce fisionomia do pai. Ele lembra que ele tem um pai. I have a father. Diga amém. Agora em inglês. Eu tenho um pai. Diga para você: eu tenho um pai. Talvez alguém precisa gritar isso essa noite, porque está lá lameado pelos porcos. Eu me lembro que lá em Ji-Paraná, em Rondônia, quando preguei esse sermão uma vez, não esse exatamente, mas ilustrei com essa história. Um jovem veio para mim no final do culto e disse: pastor, era sexta-feira à noite, o senhor pode ficar e fazer a minha entrevista, porque essa noite eu decidi, eu vou voltar para Jesus, para a igreja. Estou há 5 anos afastado, pastor. E ele comentou: entrei para o mundo do homossexualismo, da homossexualidade, e vivi essa vida por 5 anos assim, quebrando os princípios da palavra de Deus. Mas hoje essa ideia de que eu tenho um pai me motivou a voltar. Então, ali no tanque batismal, no domingo à noite, ele disse: pastor, eu preciso falar algo para o senhor. Ninguém da minha casa sabe, ninguém sabe. Mas recentemente fiz o exame e eu tenho HIV. Só eu sabia até então agora. O que você falaria para esse rapaz agora? Olhei para ele e disse: filho, a graça do Pai é suficiente. Ele me abraçou e disse: obrigado, pastor. Então fomos para o tanque batismal. Então eu tenho Jesus, o pastor, buscando a ovelha, não importa onde ela esteja, não importa a condição, se está com a patinha quebrada, se está sem pelinho no corpo, se está no meio do arbusto ou se está no meio dos espinhos. Eu tenho o pai amando o filho, esperando o filho, abraçando o filho, beijando o filho, vestindo o filho, perdoando o filho, fazendo festa para o filho, sem perguntar o que ele fez, sem perguntar para onde ele foi, sem perguntar o tempo que passou. Isso é graça. Só que aí tem uma história no meio das duas que representa algo diferente, porque há uma escuridão. Uma escuridão toma a cena completa. Aquela casa houve completa ausência de luz. E o coração daquela mulher é tomado por angústia, porque ela agora não consegue encontrar o bem mais precioso que havia em sua casa. É uma moeda. Eu posso imaginar a cena, ela tateando sobre a mesa, abaixo da mesa.
Então a história bíblica diz assim: uma candeia foi acesa. Ah, meus irmãos, jovens lindos, se na parábola da ovelha perdida é Jesus Cristo, o pastor, que a encontra com amor ilimitado, graça ilimitada, se na parábola do filho perdido é um pai que ama de maneira ilimitada, na parábola da candeia, da moeda que se perde, uma candeia é acesa. Essa candeia, quem é? Quem é a candeia que é acesa? Ah, querido, se eu tenho a certeza no meu coração, se estou com o Espírito Santo enquanto estou pregando ou dirigindo, ou em outro contexto da minha vida, posso dizer sim, posso dizer não, posso dizer talvez, não sei se orei tanto hoje e estou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está presente, não sei, mas se tem uma coisa que eu sei, é que se eu me coloco em condição de escuridão e trevas, uma candeia é acesa para mim, e o nome dele é Espírito Santo, diga amém. O Espírito Santo é a luz presente na vida de todo aquele que acha-se em trevas. A minha pergunta é: o que a moeda faz para ser achada? Diga para mim, por favor, fala. O que a moeda faz para ser achada? Nada, porque existe um fator externo a ela, uma motivação, uma força-tarefa, um movimento. É acesa uma candeia, o Espírito Santo está presente, e quando ele se acende na sua vida, diga amém, o caminho é clareado. As luzes se apagaram na vida de Kate, ou começaram a se apagar quando ela tinha 5 anos. Seu pai foi assassinado. Isso aconteceu no Pará. Só que ainda nessa idade ela começou a sofrer outros problemas graves, difíceis de nós suportarmos. As trevas aumentando, a luz diminuindo. Da igreja, o pai da igreja, a mãe da igreja, ela criada na igreja, fora batizada aos 8 anos, mas parece que nenhuma luz fora projetada sobre sua vida nesse momento. Foi caminhando a adolescência, e essa tristeza da morte do pai desencadeando uma recorrência de trevas. Foi para um relacionamento, e nesse casamento que não durou 1 ano e 8 meses só, foi traída, e mais trevas. E no meio dessa traição e dor e tristeza, ela entendeu que as trevas eram boas para serem vividas, e ela decidiu andar nas trevas. De repente, quando ela se apercebe de onde ela estava de frente de uma loja de material de construção. Aí então a mente, a ideia: vou entrar, comprar uma corda e vou me matar. Ela entrou. Quanto é o metro da corda? A moça disse: não é por metro, é por quilo. Então quanto dá em quilo uma quantidade para ter 3 metros? O rapaz foi lá e conferiu, e a moça: tem a corda? Perguntou para você, ela disse: tem corda suficiente para que alguém se mate. Olha que coisa, sem saber de nada. E de repente ela estava com a corda nas mãos e saiu sem rumo, fora da cidade, um sítio. Ela foi indo de carro, indo. Entrou para uma chácara, não havia ninguém.
árvore, parou o carro. Se não vou fazer com que minha mãe veja, saiba. Mandou uma mensagem para o namorado e disse: eu não vou mais voltar para casa. Então ela subiu em uma construção de um galinheiro que havia naquele lugar, de maneira que ela ficava, ao soltar, ao se jogar do lugar onde ela amarrara a corda, meio metro do chão. Deu um nó, amarrou em cima, amarrou o pescoço e se enforcou. E lá no meio do seu suicídio estava a luz. Uma luz pequenininha foi acesa. Porque de repente ela acordara, caída no chão, e as pessoas estavam a socorrendo. Pega seu celular. Lentamente me ajude a clarear isso aqui. Isso. Imagina a luz do Espírito Santo entrando e clareando esse lugar. Clareando vidas que vão tomar decisões agora aqui em nome de Jesus. Amém? Isso, galeria, que lindo. Isso. Pode segurar de maneira que não doa a sua mão. Segure aí. Enquanto vamos terminar assim. Kate olhou para si, rejeitando o fracasso. Nem para me matar eu consigo. Então, tudo foi feito para que ela fosse para uma clínica, e um mês numa clínica. E isso foi no final do ano passado. Acontece que do Pará ela veio para Goiânia. E eu, Daniel, departamental de mordomia da UCOB, vim fazer uma meia semana de mordomia na igreja do setor Pedro Ludovico. Então eu vou pregar sobre o quê? Dízimo, pacto e mais um monte de mordomia cristã. Mas eu chego naquela quarta-feira à noite na igreja, já tinha mandado inclusive o PowerPoint para o pastor colocar para a mídia do seminário que eu faria. E de repente meu coração está incomodado. Mude o sermão, não faça seminário, pregue sobre fé. Lucas capítulo 8. Fé e vai e cura, e fé morta que Deus pode ressuscitar. E eu abri a Bíblia e preguei sobre fé. Kate estava lá. Amém? A irmã Sibéria, sua tia, havia levado para a igreja aquela noite. Aquela noite, naquela mensagem sobre fé, a luz aumentou na sua vida. Diga amém. E ela começou a ver Jesus, o Evangelho e a graça de um jeito especial e diferente. Leve. Essa é a maneira como ela retratava. Leve. Eu me lembro que ao passar pela porta, no segundo dia, na quinta-feira, ainda que agora falando sobre mordomia nos termos técnicos, dedurado pela Sibéria, de quem era ela, como vocês fizeram agora, com o que vocês apontaram aí, sem ela saber, ao passar pela porta, eu disse: eu gostaria que você me desse um abraço. E ela me deu um abraço e eu disse: aqui é seu lugar, e eu quero ouvir notícias de você aqui. Só que ela não sabia da irmã Sibéria. E ela foi para casa, o tempo passou, e ela me escrevia no Instagram, só que não enviava. Eu não vou mandar, não vou. E de repente ela me encaminha a mensagem. Eu pedi que ela me escrevesse pelo WhatsApp, e ela abriu o coração contando a sua história. E eu abri a Bíblia e falei sobre Jesus Cristo. Amém? A luz foi brilhando. E a moeda começou a ser encontrada. Diga amém, queridos. Kate, vem aqui, por favor. Porque hoje você tem graça.
Graça. Amém? Graça. Alguém que comprou uma corda, colocou no pescoço e se enforcou. E Deus disse: não. Eu fico imaginando o pastor correndo, a ovelha indo para o precipício, o pastor se jogando. Eu fico imaginando a luz se acendendo naquela escuridão, que agora ia ser um apagão geral, um blackout total. E eu fico imaginando o pai da história nessa história. Ei, talvez há nessa noite alguém assim. O mesmo pastor que salvou essa ovelha, o mesmo pai que alcançou essa filha, o mesmo Espírito Santo que iluminou o caminho dessa moedinha de valor, é aquele que te ama e te alcança nessa noite. Eu gostaria de convidar aqui os que foram dedurados e os que voluntariamente levantaram suas mãos, os não batizados ainda. Não é que vocês estão sem a graça de Deus, é porque eu preciso orar por você, para que essa graça redentora, ela seja concreta, completa na sua vida. Então, por favor, lá na galeria, desça, guarde aí o lugar do seu amigo e vem daqui desse lado, os desse aqui, e aqui também, por favor, aqui cabe todos vocês. Eu gostaria de vê-los aqui agora. Levante e venha em nome de Jesus Cristo. Esquece que é um pastor que está te chamando para uma oração. É um Jesus Cristo que chama você para uma vida, amém? Para uma história, para uma nova história. Estou pregando para alguém que é dessa igreja e anda longe de Deus. Eu estou pregando para alguém que já foi dessa caminhada, um jovem que foi convidado fora dos caminhos de Deus, andando nos prazeres da vida, andando na escuridão do mundo, andando sem a graça do Pai, longe da casa do Pai, longe do aprisco do pastor, no meio das trevas. Nessa noite o pastor corre para você, o Pai te abraça e a luz se acende na sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, levante e venha, porque hoje há salvação nessa casa. Hoje há salvação nessa casa. Eu só vou liberar para o Daniel cantar quando você vier. Daqui a alguns minutos, Catiana vai sair daqui e vai entrar naquele lugar ali. Eu vou acompanhá-la e vai ser o batismo dela. Hoje a salvação nessa casa, diga amém. Essa é a filha perdida, foi achada. Estava morta, mas pelo poder da graça ela reviveu. Então, se Ele deu vida para ela, Ele deu vida para mim, Ele dá vida para você. Venha, por favor, venha. Eu agora já quero não só os não batizados, eu quero alguém dessa igreja, mas que carece de uma renovação, de um relacionamento com Jesus Cristo. Eu sei que não são todos, alguns já estão aqui cheios do poder de Deus, mas levante e venha, por favor. Se você está se sentindo mal, os seus pecados te oprimem, te apertam, te fazem andar longe de Deus e fazer você olhar para você e achar que não há mais jeito para a sua vida. Não é sobre você, é sobre Deus. Eu acho que agora podemos acender as luzes, porque eu quero ver alguém se levantar e vir. Por favor. Na cruz, o pior dos piores, no juízo, a esperança dos mortais. Olha só, sua história. Na cruz, a escória do mundo, você e eu. No juízo, a glória do Pai. Ele fez tudo. Isso é graça. Canta para ela, Daniel. Ei. Graça. Diga de novo. Isso é graça. Graça. Você não diz amém? Cante para esse rapaz aqui, Daniel, por favor. Eu olho para a cruz e me vejo do trono eterno, me julga, enfim. Daqui eu enxergo
com a vergonha que sou. De lá ele vê o seu filho em mim. Isso é graça. Graça para você, graça. Graça. Você não diz amém? Isso é graça. Pede para aquela ali, Daniela. Para você. A misericórdia, a verdade unidas, justiça e paz se beijaram na cruz. Na cruz meus pecados expõem minha vida. No juízo sou livre em Jesus. Aquela lá. Isso é graça. Amém. Graça. Para você. Isso é graça. Salvar Graça. é um ato exclusivo de Deus. Há mais alguém Ele é o fogo que quer vir receber a essa graça, se oferta colocar em pé e vir? e Há alguém? o altar. Há alguém do auditório que quer dizer, é para mim essa graça, eu aceito. Render-me a seus pés Manifesta, adore agora. é o ato que é meu. Faz isso. Seu sangue, enfim, Está sendo entregue para você. aceitar. Receba. Isso é Graça. Você. Graça. Isso é Você pode ficar em pé, aceitando essa graça. Adore. Ei, Jesus está aqui dizendo: eu recebo você, amém? sem sangue. O Espírito Santo está aqui. Entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, Amém. foi amor, Foi por você. foi a libertação. Ei, você não merece, Ele se entregou, mas Ele mesmo assim quer te dar. morreu em meu lugar. Você aceita a graça? Escute. Não há limites para o Deus eterno. Quem crê diz amém. Ele vai além. Ele pra vai além. conceder sua graça, preciosa graça. E não importa qual o seu pecado, basta aceitar e receber essa graça, preciosa graça. Todos os que têm Vinde as águas. vinde as águas. Nós vamos batizar todos os não batizados. Amém? E quem já se sente perdido, Começa hoje. vinde tomar e beber. Preciso que quem te convidou nos dê o telefone. Inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde as águas. Quem aceita Deus te salvar, levante a sua mão agora para você dizer: Graça simples assim. é a única coisa que você pode fazer. Perdão se recebe, se aceita e Estender a mão para a graça. pecado não se E ela alcança você. explica. Amém? Pecado Ela alcança.
Todo aquele que estender a mão pagou por mim. Então agora você vai cantar. Isso é graça. Mãos levantadas, por favor. Graça. Isso é graça. Cante. Graça. Eu ouvi a igreja adorando, dizendo: Isso é graça. Ele não precisa de você para te salvar. Graça. Isso Coral. Isso é graça. Isso é graça. É isso. Graça. Isso é graça. Fique com a mão levantada. Te esforce para ficar perto dele. E ele te alcança e te salva. Querido Deus, levantamos as nossas mãos, Senhor, do nosso caminho de distância, do aprisco do Pai, da casa do Pai, na escuridão das trevas. Levantamos nossas mãos com as nossas mazelas, culpas, medos, falhas, fracassos, pecados, na certeza de que o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, que resolveu a obra da criação, resolverá a obra da recriação, é aquele suficiente para resolver a obra da redenção na nossa vida. Nós não vamos nos perder, porque não é sobre nós, é sobre Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que nos alcança com essa graça ilimitada, maravilhosa e para sempre. Que essa compreensão não nos motive a andar sem Deus e longe dele, mas ao lado dele todos os dias da nossa vida, até o último dia da nossa caminhada aqui, e onde estaremos para sempre com o Senhor, porque isso é graça, e é em nome de Jesus Cristo, autor da graça, que nós oramos. Amém. Diga. Isso é graça. Graça. Isso é graça. Isso é graça. É seu desejo, por amor a Cristo, ser batizada e viver em harmonia aos princípios da Bíblia e da Igreja Adventista do Sétimo Dia na palavra de Deus? Sim? Amém? É seu desejo, por amor a Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nesse relacionamento redentivo com Jesus, meditando na palavra, orando a cada dia, mas também agora testemunhando para amigos, colegas de trabalho, vizinhos, familiares, através dos seus dons, dos seus talentos, dos seus recursos, para que o Evangelho continue avançando? Sim? Amém? Ela está apta para ser batizada, se tornando então, tendo status de membro regular da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Catiana, a escuridão acabou na sua vida, e hoje brilha a luz do Espírito Santo. A ovelha que estava longe, hoje está dentro do aprisco do Senhor, do pastor. E a filha que estava perdida está achada. Hoje há festa no céu e na terra. Seus pecados, seus pecados
todos os seus pecados ficarão sepultados aqui. No livro da vida estão cancelados. Pelo sangue de Cristo estão perdoados. E você recebe uma nova vida em Jesus Cristo hoje. Você tem uma nova história. E você vai receber o poder do Espírito Santo para que a sua antiga história projete luz sobre outras vidas. Para isso, segundo o desejo do teu coração, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa linda igreja diz: